Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: o raciocínio generalizou-se em todo o aparelho de um modo geral, em todo o corpo material. Bira. Um salve para você que está em casa, um salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio, você que está aí, está nos dando a honra da sua audiência, da sua atenção. E assim, bom lembrar que esse programa é cultural, um programa feito para quem gosta de cultura. Uma cultura transcendental, cultura racional do Terceiro Milênio. Muito obrigado aí pela sua participação. O raciocínio generalizou-se em todo o aparelho de um modo geral, em todo o corpo material. Vamos lá. Hoje em dia é comum ouvir falar em metafísica, psicofísica e de métodos alternativos para melhorar a saúde física e mental. Práticas destes métodos refletindo assim em uma melhora na vida pessoal e social. Quando se fala em canais vitais, chakras, centros de consciências, energias metafísicas que ajudam a melhorar a consciência de um modo geral, parece algo novo, moderno. Não é. Tais estudos e observações remontam desde a antiga astrologia e de civilizações antigas, que já faziam parte da grade curricular em suas escolas, que eram chamadas de mosteiros. Tinham disciplinas voltadas a entender e a desenvolver as partes psíquicas e físicas do corpo humano, com o objetivo de entrar em contato com sua verdadeira natureza cósmica. Tais conhecimentos eram usados para ajudar os seres a conseguirem atingir a libertação da vida material. Os estudos desses centros psíquicos existiram na fase astrológica e se estenderam para a fase espiritual. Com o término da missão espiritual em 1935, houve diversos transtornos na vida social universal, sendo que tais conhecimentos quase caíram no esquecimento, ficando seus resquícios como uma amostra histórica das passagens que a humanidade já viveu. Conhecimentos metafísicos eram estudados e praticados na Índia Antiga, no Tibete Antigo, na China, na Grécia Antiga e em vários países da Ásia. Alguns pesquisadores modernos trouxeram à tona alguns dos resquícios desses conhecimentos antigos e quase que, em um plágio, deram nomes técnicos e outras configurações. Fizeram adaptações modernas, parecendo ser conhecimentos novos. Como houve a mudança de fase da natureza, que era de animal racional, e hoje a fase é racional, o que existiu no passado, que dava um pouco de equilíbrio, não tem o seu funcionamento pleno. Hoje a fase é racional, do desenvolvimento do raciocínio. Hoje a fase é racional, do desenvolvimento do raciocínio feito pela energia racional que vai direto na pineal. E este desenvolvimento, repetindo, hoje a fase é racional do desenvolvimento do raciocínio feito pela energia racional que vai direto na pineal. E este desenvolvimento se propaga, generaliza-se em todo o corpo material, que vamos ver a seguir com os ensinamentos e palavras do mundo racional nos livros Universo em Desencanto. A energia vital, a energia da vida, não está localizada somente em um lugar do corpo. Tem a parte principal, que está no relógio, que é a cabeça, a pineal, a máquina do raciocínio. As energias vibram em todo o aparelho da máquina racional, que é o corpo material. É com o desenvolvimento do raciocínio e com o desenvolvimento do raciocínio se generaliza em todo o corpo material e com isso desperta forças vitais ou a força vital, desenvolvendo e fazendo vibrar partes sutis do corpo que a pessoa desconhecia existir,
principalmente um dos pontos vitais que está na base da coluna vertebral, estendendo-se para todo o corpo de matéria. E com isso, virtudes e partes do corpo que estavam adormecidas começam a desenvolver, a vibrar em harmonia com a pineal. O desenvolvimento da máquina do raciocínio, o desenvolvimento da pineal, abrange todos os centros de consciências psíquicas, absorve todas as funções ativas dos canais inferiores. Não haverá mais estruturação cíclica em rodas. O ser que atingir este desenvolvimento não mais ficará à mercê desta roda da vida, nestas idas e voltas no mundo material. Atingirá a verdadeira liberdade. Vamos ver de forma simplificada, extraída de conhecimentos antigos, alguns pontos vitais e suas virtudes correlacionadas com as energias vitais, com a pineal, e uma passagem na cultura racional que relaciona este desenvolvimento do raciocínio se generalizando em todo o corpo material, e com isso desenvolvendo a levitação, por o estado natural do ser humano ser o cosmo. Vejamos alguns pontos que são chamados de chakras, centros de consciências psíquicas. Vamos ver suas correspondências no corpo material e os reflexos na vida pessoal e social. Isso aqui é só resumidamente, tá? Eu vou pular aqui o nome em sânscrito, vamos ver só suas correspondências em nome da nossa língua do português e mais ou menos onde ele situou, ou seja, onde eles ficam situados, são os principais, e suas glândulas e o plexo relacionados e o comportamento sem estar ativado e o comportamento do ser humano quando ele está ativado. No plexo cóccix, nas suprarrenais, na direção das suprarrenais, que dá influência ali nas suprarrenais, perdão. Sem estar ativado no ser humano, dá a constituição e consciência no corpo físico, o egoísmo e a posse material. Quando está ativado, dá o discernimento espiritual básico. No sacro, conhecido plexo sacro, que são as sexuais, a parte sexual. Sem estar ativado, é o impulso sexual e luta. Ativado, transmutação e criação de uma nova personalidade, que está ligado ali próximo ao pâncreas, ao epigástrico, no normal, sem estar ativado, cérebro vegetativo, vida emocional intuitiva, quando está ativado, aspiração à verdade e à realização espiritual. O quarto, que é o cardíaco, ligado à glândula ao timo, é normal, sem estar ativado, autoconsciência vital, vida afetiva, ele está ativado. Amor universal é conhecido como chakra do karma, conhecido como chakra do karma yoga. O quinto é o laríngeo, a glândula que ele está relacionado é a tiroide, não estando ativado, dá uma ligeira expressão psicológica. Estando ativado, dá inspiração, a expressão criadora, científica e artística. O sexto, que é confundido com a pineal, que é a hipófise, muita gente confunde o sexto com a pineal. Ele é chamado de cavernoso, ali dentro do complexo ali nervoso, ali próximo entre as sobrancelhas, que vai até atingir a hipófise. Ele não estando ativado, é a integração intelectual, racional, intuitiva, estando ativado, autoconsciência plena. E por último, que abrange todas as virtudes de todos eles, que é o pineal. Sem estar ativado, energia da alma, é conhecido como energia da alma, atividade puramente espiritual. E ativado, já foi falado, ele é a realização espiritual, abrange todas as virtudes de todos os canais, inclusive as virtudes universais, a virtude literalmente do universo. O último, é onde a cultura racional vai direto com a energia racional para desenvolver todos os inferiores, dá um conjunto relacionado em harmonia com todos eles. Esses são os 7 principais mais conhecidos. E agora entrando na cultura racional. Qual o seu verdadeiro lugar? O cosmo, passando assim no princípio com o desenvolvimento da energia racional a levitar, e depois de levitar, passando para o verdadeiro estado natural de ser, que é o cosmo. Qual é o seu verdadeiro lugar? O cosmo, passando assim no princípio com o desenvolvimento da energia racional a levitar, e depois de levitar, passando para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é o cosmo. Feito este desenvolvimento nesta parte que se extinguiu em cima da resina e da planície, sendo desenvolvida esta parte pela energia racional, e essa parte tomando seu rumo certo,
que racional é de cima e a parte animal é do chão, e assim havendo a regularização de cada qual no seu estado natural de ser, o que é do cosmo para o cosmo, o que é do chão para o chão. A energia racional desenvolvendo a energia que se extinguiu em cima da planície e em cima da resina, e daí pelo desenvolvimento tomando a forma do seu verdadeiro estado natural de ser, e o estado natural de ser é em cima, é o cosmo, por ser de origem supercósmica, que é o mundo racional, o supercósmico, o mundo racional. E aqui é onde entra a cultura racional, falando de uma outra maneira deste desenvolvimento que generaliza-se em todo o corpo material, onde ele diz, ou seja, que abrange todo o corpo, que se espalha por todo o corpo. E essa energia localiza-se no raciocínio, e o raciocínio generalizou-se, ou seja, se espalhou em todo o aparelho, em toda a máquina. E a energia racional tratando de desenvolver noite e dia e noite o raciocínio, e o aparelho de um modo geral, nesse desenvolvimento havendo a transformação naturalmente por tudo ser de origem racional. E continua aqui o autor. Todos os seres são energias que se deformaram e degeneraram sem seres de todas as espécies, cores, tamanhos, feitios e maneiras. Por isso trata-se de uma degeneração e deformação racional. Antes de serem degenerados e deformados e poluídos, eram puros, limpos e perfeitos, que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, fazendo uso do livre-arbítrio. E agora vindo a fase racional, a fase natural da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio e todo o seu conjunto, para que todos e tudo tome o seu rumo certo de ser do seu estado natural. Repetindo essa parte aqui, ó. E agora vindo a fase racional, a fase natural da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio e de todo o seu conjunto, ou seja, o raciocínio ele tem todo o seu conjunto, que é todo o corpo, para que todos e tudo tome o seu rumo certo de ser, do seu estado natural de ser. Então, o que é do chão no chão, o que é de cima em cima. E que não é do chão, não pode viver no chão, tem que viver no seu verdadeiro lugar. O aparelho racional é de origem cósmica. E o que é de origem cósmica? O seu lugar é no cosmo, a sua vida é no cosmo, a sua vida é em cima e não no chão. Como o aparelho racional agora no início está sendo desenvolvido pela energia racional. A energia do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A energia racional desenvolvendo o raciocínio, a evidência racional e a máquina, o aparelho da máquina racional. Aqui vamos repetir essa parte aqui devagar para ver a diferença. Ó. A energia racional desenvolvendo o raciocínio, a evidência racional e a máquina. E o aparelho da máquina racional. Qual é o aparelho da máquina racional? É o corpo material. Ou não? Aqui, ó. A energia racional desenvolvendo o raciocínio, a evidência racional e a máquina. E o aparelho da máquina racional. Tem a máquina e tem o aparelho que carrega a máquina, que é o corpo material. Então é todo um desenvolvimento, é um conjunto, não é uma coisa só. Porque o corpo também de matéria são energias. E essas energias também já foram energias cósmicas, que se deformaram, se degeneraram em cima da resina, e em cima da planície, que se deformou em água. Então houve essa deformação. E agora tudo retornando ao seu verdadeiro estado natural. E para retornar tudo ao seu verdadeiro natural, é um desenvolvimento em conjunto. E todo o corpo de matéria passa a vibrar em todo o seu conjunto. Porque a energia racional, o raciocínio, ele generalizou-se em todo o aparelho e em toda a máquina. E se generalizou na máquina do raciocínio e em todo o aparelho que pertence à máquina do raciocínio, que é o corpo material. Então, claro, maiores esclarecimentos nos livros Universo Desencanto. Complementando, você falou que máquina desenvolveu o que? A máquina do raciocínio, Bira, é isso? Sim, a máquina do raciocínio e o aparelho, né? Ô Bira, a máquina, você fala máquina do raciocínio. O que é uma máquina? Você sabe o que é uma máquina? Quando a gente fala assim, máquina do raciocínio, o que você acha que é uma máquina? Eu vejo assim, Bira, pelo meu humilde conhecimento, máquina é aquilo que funciona, né? Direto. Você ligou lá e ele começa a funcionar, certo? Assim como acredito eu, nós temos várias máquinas dentro da gente, né? Que é o pulmão, tá aqui, você está respirando sem perceber, teu coração está aqui batendo, acho que é outra máquina, né? E o teu cérebro também está aí pensando e imaginando. Se você estiver desocupado, se parar para fazer nada, tu vê que o pensamento começa a funcionar na tua cabeça. Ele é uma máquina, né, Bira?
Ele funciona sem parar. Você já reparou? Muitas máquinas. No aparelho tem cada pensamento que não tem pé nem cabeça, muitas vezes. Então, quer dizer, a máquina do pensamento, a máquina da imaginação. Aí você veio e falou que a gente precisa desenvolver a máquina do raciocínio, certo? A máquina do raciocínio é desenvolvida pelo estudo da cultura racional, né? Que a gente vai lendo e vai absorvendo a energia, ela vai desenvolvendo o raciocínio até ele funcionar sozinho. É isso que quer dizer, Bira? Que já que é uma máquina que você está falando, ele começa a funcionar sozinho depois que você desenvolver ele, é isso? Sim, a própria energia racional, de uma forma bem natural, ela vai desenvolvendo todo um conjunto, né? Aí você começa a raciocinar, quer dizer, depois que ele começar a funcionar, já que é uma máquina, a gente precisa desenvolver essa máquina, né, Nádia, dentro da gente, então a máquina do raciocínio vai começar a tomar a frente das coisas, né? A pessoa vai começar a acertar em tudo, né? A vida da pessoa vai mudar para melhor em tudo. Então, acredito eu que eu, no meu humilde conhecimento, humilde, né, que eu sou um estudante ainda, eu não li ainda os 1000 livros, estou estudando, então eu estou aprendendo, eu tenho essa humildade de falar isso, entendeu? A gente aprende um pouquinho com esse, aprende um pouquinho com aquele, e pelo que eu estou vendo, o raciocínio, quando ele começar a funcionar, porque nós estamos desenvolvendo, ele desenvolve o raciocínio, a máquina, o aparelho. Quando o raciocínio começar a desenvolver mesmo, hein, doutor Carlos? Você já pensou, quando ele começar a funcionar, doutor Carlos? Que coisa que vai ser, cara? Né? Não, dá a tua opinião aí. Doutor Carlos, antes do senhor falar, eu tenho uma dúvida. Tudo isso que o Bira falou, talvez eu entendi errado, é tudo um efeito, né? Como o racional diz, a sombra é o efeito do corpo visível, o corpo é a sombra do fluido, o fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos, os seres orgânicos são a sombra do antes do ser, o antes do ser é a sombra daquilo que eram, a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram, a sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram, e a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Quer dizer, conforme nós vamos estudando, nós vamos substituindo, trocando uma energia ruim por uma energia pura, limpa e perfeita. Perfeito. O raciocínio generalizou-se em todo o aparelho de um modo geral, em todo o corpo de matéria. Esse é o título, né, da lição do programa. E a resposta tanto para Dr. Luiz Cláudio como para Bernadette, o fluido é o aparelho. O aparelho a pessoa não vê, é a áurea da pessoa, né? O corpo de matéria, ele especifica bem no título, em todo o aparelho. Então o aparelho é o campo eletromagnético pessoal, que tem uma pessoa. É um campo eletromagnético que são energias invisíveis. E o corpo de matéria é visível, mas ele está conectado com a sua própria áurea, né? Então o desenvolvimento do raciocínio desenvolve a vidência racional, desenvolve o aparelho racional e desenvolve a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. É a resposta textual do racional superior. Aí, como o Bira falou muito bem, né, esse aparelho tem circulação de energias e esses canais de energias estão quase todos obstruídos, entupidos, poluídos, porque a gente vem desde monstro. Então, quando era monstro, o que tinha mais era magnetismo, e o magnético ele trava tudo, então ele entope, né? Então são veias de energias, artérias de energias, nervos de energia, e isso vai sendo limpado e desbloqueando essa circulação de energia. Por isso vem... O racional diz que são os 4 desenvolvimentos ao mesmo tempo, do raciocínio, da vidência, do aparelho e da desmaterialização. E é a energia racional trabalhando dentro do aparelho, o aparelho está ligado no corpo, o corpo também vai refletindo isso. Por isso vem as curas que acontecem, que não é milagre dentro da cultura racional, é sim o efeito da energia racional. Equilibra por dentro e depois vai vindo esse equilíbrio para fora até o corpo de matéria. Na linha do Oriente, é chamado o principal, mais conhecido, né? A yoga mística, são chamados de yoga siddhis, os poderes iógicos. O Prabhupada chama de perfeições materialistas.
E ele diz que uma pessoa pode desenvolver isso tudo sem conhecer o Senhor Supremo e sem saber de onde nós viemos. Aí ele fica numa Disneylândia espiritual, vai fazer grandes coisas aqui, ficar menor que o menor, maior que o maior, ficar invisível, mover a vontade das pessoas, mover as coisas. Isso são perfeições que a pessoa adquire esses poderes. Ele, por último, ele diz que é capaz de materializar até um pequeno planetoide. Né, os yogis que tem na história, ele tem isso lá da linha do Oriente. Mas se não conhecer quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, e esse quem nos prova quem nós somos é o racional superior, a pessoa continua e volta a ter que se materializar aqui. E se desenvolver o raciocínio, sabe quem é o racional superior e para onde nós temos que voltar, que é a meta final. Na linha do Oriente, eles falam que esse desenvolvimento das energias, na Índia é uma coisa mais espiritual, eles chamam de sadhana, e o que está no caminho é um sadhu. E a tradução é disciplina espiritual, ou seja, tem que educar as suas energias, e isso o Racional coloca no seu livro também, que cada um tem que educar as suas energias. No chinês, eles são mais práticos, eles chamam Qigong ou Qigong, é prática de energia, fica mais impessoal, mas eles também desenvolvem isso tudo. O Bira falou muito bem a relação, os 7 chakras, que são 7 partículas que o racional superior fala, né? E de baixo para cima, no meu entendimento, o primeiro é água, do pingo d'água, o segundo vegetais, vida vegetativa, terceiro é terra, porque o combustível sólido vai cair ali no estômago, no plexo solar. O quarto, animais, que está em cima do coração e a gente fica logo palpitando, né? Em cima da tireoide, as estrelas, a partícula da lua bem no meio da testa. O senhor Shiva tem uma lua no meio da testa, Iemanjá tem uma lua no meio da testa, né? E a partícula do sol. Então eles falam que cada um tem seu planeta, seus elementos e os seus efeitos, como a Bernadette falou, são efeitos. Mas as 7 partículas, ela, com a imunização racional, vai levando as partículas de volta para fora do campo eletromagnético, para fora do calor, e vai formar o corpo de energia racional. O fluido vai deixar de ser deformado dentro do calor. Então, esse chakra, essa arrumação da áurea, do aparelho, tem 3 canais verticais. A gente só está falando assim, como o Bira falou, é muito extenso, né? 3 canais verticais, 12 circulações de energias principais, que dá os 12 meridianos de acupuntura, 3 grantis, que são nós na parte do desenvolvimento da vertical, né? O lado de baixo é do Senhor Brahma, que é a criação, né? Para nós o poder generante, né? Reprodução, procriação. Em cima do coração o Senhor Vishnu, e em cima da pineal, quem toma conta é o Senhor Shiva, mas ele é o maior devoto do Senhor Supremo. Ele é o senhor da yoga mística, mas ele é o maior devoto do Senhor Supremo. Se o devoto está ligado ao Senhor Supremo, ele dá toda a força para voltar. E o último comentário é que esses métodos antigos se baseiam no desenvolvimento da energia Kundalini, que está em potencial na base da coluna, e é um movimento ascendente de energia. E agora a natureza preparou para a fase racional o aparelho sonomedular, isso na linguagem de biopsicoenergética. São vários chakras acessórios em volta da cabeça da pessoa, em volta da pineal, a tal da coroa, né? E esse desenvolvimento, com o desenvolvimento do raciocínio, tanto complementa quem está com um pouco de desenvolvimento de baixo para cima, quando completa de cima para baixo, completa qualquer aparelho de qualquer linha. Cultura racional, universo em desencanto. Para ver que o raciocínio é um habitante da verdadeira fonte de tudo que existe nesse segundo mundo, por o raciocínio ser o verdadeiro condutor para a volta dele para o mundo racional. O maior brilhante da vida é o raciocínio. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!